Foucault seria esse autor dessa hermenêutica infinda, né? E não afirmaria uma ciência, não afirmaria uma política. Estaria sempre aquém, né, dessa política de demarcação dos discursos, né, pelo conceito de episteme. Né? Ele se filia, né, a esse Althusser clássico, esse Althusser que afirma a ciência como conceito, com todos os seus percalços, algo que é bastante criticado, inclusive, pelo próprio Althusser posteriormente. Né? E o próprio Escobar vai falar, olha, nessa época a gente tinha esse desvio, né, que o Althusser vai chamar de desvio estruturalista, né, esse desvio formalizante, né, que a gente tinha, né, de a gente não perceber o conceito de ciência como um conceito que sempre pressupõe, né, o cientista, né, ou alguém que sabe mais. Né. Eles estavam tentando encontrar políticas, né, uma nova forma de pensar que é inaugurada, segundo Foucault, por Marx, Freud e Nietzsche, né, que é a forma de pensar afastada da homologia do signo, afastada da metafísica dualista moderna. Né. Mas depois, o próprio Escobar, já na década de 80, vai dizer que Foucault é o Lenin de Nietzsche. O Lenin de Nietzsche. Olha que termo interessante, né? O Lenin de Nietzsche. Né? Porque, né, segundo ele, após, né, as palavras e as coisas, Foucault vai entrar com força no conceito de poder. Né? E a política vai ser central. Né? E o próprio Escobar vai afirmar, né, que, mais do que afirmar dogmaticamente uma centralidade do poder que não existe, né, por mais que exista as delimitações no aparelho de Estado, né, mas aí tem méritos, tem bastante méritos, né, Foucault genealogicamente descobrir, né, onde o poder se dá, né, e como fazer políticas para onde esse poder se dá. Então ele elogia, né, como quem perguntou sobre a política de saúde mental de Foucault, ele vai fazer um elogio, né, à fundação de uma política antimanicomial, antiprisional, né, todas essas políticas setoriais, que a gente pode chamar de setoriais, quando a gente tem uma lógica estadocêntrica, são políticas, são o que se vai chegar ali na década de 90, quando ele vai chegar no Marx, nesses dois livros que estão sendo republicados, são políticas que são laboratórios de comunismo. São laboratórios de comunismo. Né? Acho que o grande pulo do gato de Escobar nesses livros dos anos 90 assim como muita gente, isso é muito interessante de pensar, assim como muitos autores extremamente relevantes no pensamento político contemporâneo, que todo mundo lê, né? Todo mundo lê, tenta ler, relê, escreve tese de doutorado, Escobar sozinho, praticamente sozinho, sem citar nenhum deles, e escrevendo antes ou ao mesmo tempo que eles, escreve sobre, né, a ideia do comunismo. Quem são esses autores? Badiou, né, tem um livro sobre a ideia do comunismo. Grande Slavoj Zizek, né, faz um seminário sobre a ideia do comunismo. Negri e Hart. Gilles Deleuze. Não, Gilles Deleuze não, desculpa, gente. Félix Guattari. Balibar participou. Balibar, né? E dentro desse seminário, autores, inclusive, heideggerianos, Vátimo. Né? Vátimo fala sobre o comunismo como pensamento fraco. Né? São autores que repensaram a ideia do comunismo. Né? Escobar, sozinho, né, também chega esse movimento. Né? Chega esse movimento de pensar a ideia de comunismo, a ideia, a centralidade do conceito de comunismo nas suas leituras, Althusser, Nietzsche. Né? E esse acho que é o grande pulo do gato nesse texto dele, a partir da década de 90. Mas já entrando nesses textos, né, algumas coisas são interessantes de pensar. Né? Primeira coisa, filosoficamente, né, onde se encontra Nietzsche e Marx mesmo? Né? Muita gente escreveu sobre isso. Foucault escreveu sobre isso. Né? Mas onde se encontra Nietzsche e Marx mesmo? Aí eu quero relembrar um texto de Marx, né?
foi recentemente republicado, né? Eu acho que é fundamental. Eu estou dando Sociologia Marxista aqui na Federal do Maranhão, né? Sociologia 3, e eu dei para os meus alunos, né, esse texto. Eu acho fundamental, né, passar por isso, né? Que é a diferença da filosofia de natureza de Demócrito e Epícuro, né? Esse livro, que é a tese de doutorado de Marx, em 41, que ele escreveu quando tinha 23 anos, né, é um livro que, na minha leitura, ele é profundamente anti-hegeliano, né? Anti-hegeliano em um sentido, porque ele é contrário à posição da história da filosofia de Hegel, né? Porque ele tem uma afirmação, ele tem a afirmação do acaso nesse livro, né? A afirmação do acaso a partir de Epícoro. E a escolha de Epícoro já é uma escolha muito interessante. Por quê? Porque Epícoro é um autor considerado por Hegel, pelo próprio Hegel, como um autor de decadência perante os sistemas sofisticados de Platão e Aristóteles. Porque a grande referência de Epícoro, né, não é esses grandes sistemas. É a filosofia da natureza pré-socrática. O embate entre Heráclito e Parmênides, coisas que eram consideradas por um Hegel como inferiores ao sistema platônico, superadas dialeticamente, numa dialética da centração pelo sistema platônico, né, são retomadas ali na filosofia pós-aristotélica de um Epícoro, né? Esse retorno aos pré-socráticos, né, que Marx afirma ali, empreende uma afirmação anti-hegeliana em muitos sentidos. Né? Em muitos sentidos. Né? Porque a partir dali, né, a grande afirmação é a do acaso. Né? A grande afirmação é a do acaso. A afirmação é uma afirmação do movimento. Né? Porque Marx, em muitos sentidos, defende nesse livro, né, a concepção da dialética do atomismo da natureza de Epícoro e não de Demócrito. Em resumo, né, Demócrito é um autor que vai ao mundo estudar a determinação da reta, porque tudo que é sempre deve ser, né, o conhecimento deve chegar ao que é. Epícoro é um autor que estuda no seu jardim, né, no seu jardim. Né. Por quê? Porque para ele, né, o que deve se afirmar são as diversas certezas. Ele faz essa comparação, essa imagem. Marx fala, olha, se o camarada falou que o Sol é do tamanho do meu polegar, bom pro camarada, entendeu? Vou ficar me negaciando com ele por quê? Né? Se o camarada falou que a felicidade... Afirmar os diversos acasos, né? Isso não significa ser anti-pesquisa, ser anti-sábio, numa acumulação empírica, mas significa afirmar o que existe no mundo, mais do que afirmar a ideia de alguma coisa que está por trás do mundo e estrutura esse mundo. Né? Ele vai afirmar, Marx, nesse livro, né, que Epícoro é um autor que permite um pensamento anti-ideia prévia, um pensamento anti-centração, pelo pensamento do acaso, porque Epícoro introduz no esquema de Demócrito o clíname, um desvio que tem como base o acaso. Né? E esse acaso, para Epícoro, cria mundos que não estão previamente determinados. Né? Ou seja, se a gente fala, né, vamos avançar um pouco mais, né, num exemplo mais concreto, né? Se a gente fala de subjetividade burguesa hoje, né, de capitalismo, de equalização na forma de direito burguês, é porque esse mundo em algum momento foi criado. Não, quando a gente fala de liberdade nesse mundo do direito burguês, a gente fala de uma liberdade prévia a alguma coisa. Liberdade de quê? Eu adorei o texto do meu professor Wallace, quando ele falou que liberalismo deveria se chamar proprietarismo. Você viu esse, mano? Acho que foi na Carta Capital que ele falou. Wallace Moraes? O Wallace Moraes, né? Ele falou, deveria se chamar proprietarismo, né? Porque a liberdade, quando se chama de liberdade de se ter propriedade, né? E é uma liberdade sempre prévia a alguma coisa, é uma liberdade perante o mundo um mundo que foi criado. Que mundo criado foi esse? É um mundo
da liberdade jurídica burguesa, o mundo da equalização da mercadoria. Né? Esse mundo, ele não é necessário. Ele não está, como você vê por Demócrito, seguindo a reta, do átomo que cai. Ele é um desvio dessa reta. Né? E só a partir dele que a gente pode ou desafiar. Né? É uma afirmação com Epícoro e com Heráclito do movimento. Né? Do movimento. Isso, né, permite ao nosso amigo Carlos Henrique Escobar, e a gente não pode deixar de negar que entre tantos autores que Nietzsche destrói com martelo, né, Epícoro é um que ele salva. Né? Vide o Além do Bem e do Mal, né, que ele fala que a Grécia demorou muito para entender quem era Epícoro, e Suécia ela entendeu algum dia. Né? Falavam que ele só tinha inveja de Platão. Né? Mas ele elogia Epícoro. Né? Isso permite, né, para Escobar, no Marx Filósofo da Potência, dizer que, né, qual é o centro do seu livro? Né? Qual é o centro do seu livro? Qual é seu objetivo fundamental desse trabalho, desses livros que ele escreveu na década de 90, com base na sua tese de doutorado? Né? Buscar uma política possível para o expressar pensar, para o facto, por aquilo que se trata. Né? Conceitos que ele vai sempre retomando no texto. O que seria esse facto, aquilo que se trata, expressar pensar, gente? São outras traduções para a intuição genial de Heráclito. Né? Que intuição genial? Né? Lembra do grande rio, o famoso rio da filosofia? Não se entra num rio duas vezes. Né? É saber que não existe repetição. Não existe repetição. A repetição, né, é sempre uma limitação. Né? E entender como limitação do pensamento, né, tudo que Nietzscheanamente vai chamar de máquina de reatividade. Né? Ele vai dizer que o comunismo é a única política possível do pensamento com essa potência, do pensamento crítico da repetição. Né? Um pensamento materialista, fundamentalmente. Né?